Ok, vamos começar a nossa aula de Tânia. Nós terminamos a aula passada com uma pergunta. O Alter Rebbe, na verdade, levou em conta a argumentação dos Hassidim, que os Hassidim falaram que eles não gostariam de ter o Tânia, porque o Tânia foi uma substituição da audiência particular. Então eles falaram para o Rebbe, a gente quer direto com o Rebbe olha para a gente, uma audiência assim funciona, e o Rebbe já aponta o que você tem que fazer, ele vê a alma de cada um, ele entende, ele já vai falar exatamente o que você tem que fazer. Agora, se você substituir isso por um livro, é diferente, não dá para a gente, num livro, encontrar exatamente aquilo que toca a nossa alma, né? E a gente desenvolveu esse assunto na aula passada, que tem, na verdade, tem vários tipos de livros. Tem os livros que são construídos baseados na inteligência humana, né? Que aí, certeza, isso não fala para todos, porque uma pessoa pode se empolgar, pode se entusiasmar por certos assuntos que outras pessoas, para elas não significa nada, cada pessoa é diferente. Então o ser humano, ele é limitado, ele é finito. Ele vai fazer uma coisa que está ligado com ele, com a personalidade dele. E isso não se aplica para outras pessoas. Então, com certeza, um livro baseado no intelecto humano nunca vai servir para todas as pessoas. Agora, quando se trata de um livro baseado na Torá, isso, aí sim, a Torá, na verdade, se fala que a Torá é a sabedoria de Hashem, né? E a sabedoria de Deus é Deus. Assim fala Maimônides, que Deus e a sua sabedoria é a mesma coisa. E assim como Deus é infinito, a sabedoria de Deus é infinita. Ok? Então a Torá é infinita. Ok? Então se a Torá é infinita, na verdade a Torá contempla todas as pessoas, todas as almas judaicas. Então qualquer pessoa que vai estudar a Torá, certeza a Torá inclui aquilo que tem a ver com a sua personalidade, com a sua pessoa. Certo? Mas o problema é que a gente falou, como você vai encontrar a sua parte na Torá? Certeza, você acredita que realmente quando a Torá fala que ela é infinita, ela também fala para você? Eu acredito 100%. A primeira coisa, como eu vou encontrar a parte que toca a mim? Tá? E fora isso que na Torá tem várias discussões, mesmo quando se trata das leis práticas, que são leis bem definidas, como você tem que se comportar, mesmo nisso tem opiniões para cá, opiniões para lá. Quer dizer, até aí não dá para a gente necessariamente encontrar a parte que realmente diz respeito a mim, porque todo o propósito aqui é ser uma orientação para cada pessoa individual no seu serviço a Deus. Então, como você vai encontrar isso no Tânia? Então, essa argumentação que o Alter Rebbe levou em conta e até reforçou essa pergunta dos Hassidim. E agora a gente vai estudar a resposta. Mesmo assim, o Alter Rebbe falou, não, o Tânia realmente ele substitui uma audiência particular. Então ele fala assim, a resposta é que o Alter Rebbe está falando, as palavras dele são para pessoas que ele conhece. Ou seja, são direcionados às pessoas que o Rebbe conhece pessoalmente. Certo? Ele conhece todas as profundezas da alma dessas pessoas. E para cada um, ele diz que cada um do Anash do nosso país, Anash seria toda a comunidade do nosso país, no qual já houve a conversa entre nós, tá? Uma conversa de ribá, de amor, assim, entre o Rebbe e essas pessoas, e já revelaram para o Rebbe o que está oculto na alma deles e na mente deles, no serviço a Deus, que depende do coração. Então, para essas pessoas, especialmente que está direcionado, vai recair minhas palavras, as palavras desses contrastes, desse Tânia, desses panfletos que eram chamados assim naquela época, que são chamados Likutei Amarim. Já vamos explicar isso melhor. É chamado uma coletânea de ditos
que falamos já que foi tirado de mestres. Quem são os mestres? O Maimônides e o Maharal de Praga, basicamente, e dos que falaram seu estudo de maneira oral. Quem são? O Baal Shem Tov e o Maggid de Mezerich, que eles não escreveram livros. Quem escreveram a obra do Baal Shem Tov foram os alunos. Todos os ensinamentos que eles aprenderam, eles escreveram o estudo do mestre. E o Maggid, que é o sucessor do Baal Shem Tov, também, ele não escreveu um livro, todos os alunos que escreveram. E aí o Rebbe fala que um pouco eu também recebi dos meus amigos, na verdade, os alunos do Maggid, tinham pessoas que eram extraordinárias, eram gigantes na Torá, assim como o Rebbe. Então tinha o Rav Menachem Mendel de Horodok, é um famoso, não sei se já ouviram falar, era um grande Rebbe. Inclusive se dizem que quando faleceu o Maggid, então o Alter Rebbe foi até esse Menachem Mendel de Horodok para estudar com ele. Certo? Quer dizer, mas ele era tipo um professor, mas era amigo, porque era, né? E também Avraham Kalisk, que era outro grande aluno do Maggid, que ele também, baseado no ensinamento desses todos, tá certo? Nisso ele escreveu o Tânia. E tudo isso são respostas às várias perguntas que toda a comunidade pergunta, naquilo que incomoda cada um conforme o seu nível no serviço a Deus, já que não tenho mais tempo hábil para receber cada um e dar a devida atenção para cada um, porque como falamos isso em outra oportunidade, que o número de Hassidim começou a aumentar muito e não tinha como o Rebbe receber cada um pessoalmente para dar, olhando para cada um, dar a orientação para cada um, ok? Para explicar detalhadamente para cada pessoa. E mesmo aqueles que sim receberam uma orientação direta do Rebbe numa audiência, ainda assim existe o esquecimento. Muitas vezes pode ser que detalhes daquilo que eu orientei talvez fiquem no esquecimento, e o Hassid não vai aproveitar exatamente as palavras para poder seguir no seu serviço a Deus. Então por isso o Rebbe falou, por esses dois motivos eu vi que era necessário escrever o Tânia, tá certo? Mas o Tânia já vem direcionado, ou seja, o Rebbe já escreveu o Tânia baseado nos problemas exatos que cada pessoa tem, e ele conhece cada um, e ele já vai direto, quer dizer, ele já foi direto naquilo que realmente é o ponto que cada um precisa, né? E por causa que não tinha mais como atender todos, pelo número grande de Hassidim, e por causa também do esquecimento. Quando você tem algo escrito, você não vai ter o problema do esquecimento, tá certo? Então isso o Rebbe entendeu, e é óbvio que é por divina providência, tudo é divina providência. Então agora a divina providência está mostrando que a forma de passar tem que ser diferente, e isso que vai ser diferente não vai perder nada do que era do começo. Por isso, ele diz, eu escrevi todas as respostas sobre todas as perguntas. Esse é o livro do Tânia. E olha que interessante, a linguagem do Tânia é sabido que é super precisa e é exata. O Rebbe diz que eu escrevi todas as respostas para todas as perguntas. Todas, o que quer dizer todas? Quando o Rebbe escreve essa palavra todas, isso é preciso e exato. Todas, literalmente. Ou seja, todas, não só naquela época. A gente vai comentar já. Isso é a linguagem do Tânia, certo? Para que isso seja como para cada um pode ter isso guardado como um sinal, para que cada um possa ter em lembranças nos seus olhos, certo? Sobre tudo isso, e não vão precisar mais se apertar para entrar em audiência, porque nessas palavras, nesse livro, vocês vão encontrar uma tranquilidade para a alma de vocês, e um conselho correto no serviço a Deus, e você pode ficar confiante em Deus que você vai encontrar e vai dar tudo certo, ok? Ou seja, agora vamos falar tudo bem. O Rebbe falou que isso já é direcionado
de uma maneira que a pessoa lê, ela já sabe, tá vendo o que é para ela, tá? Mas, afinal, o Rebbe falou que era para as pessoas que ele conhecia, que ele já teve a oportunidade de conhecer e saber o que realmente atrapalha a alma de cada um. Você fala, tudo bem, mas, como assim? E eu, hoje, no século 21, estou aqui, no Brasil, na Vila Mariana, como o Rebbe não me conhece? Então, como o Tânia, será que está falando para mim? E não só isso, vamos mais longe. Depois que o Rebbe escreveu o Tânia, ele ainda aumentou o número de Hassidim, de discípulos, assim, milhares, depois do Tânia. Então, será que para esses não era escrito o Tânia, só para aqueles que o Rebbe conhecia antes? Então, na verdade, a resposta é que o Rebbe conhece cada um. Todos aqueles que iam ter contato com Tânia, que iam estudar o Tânia, o Rebbe sabe exatamente a alma de cada um, e ele já escreveu o Tânia já com a mensagem apropriada para cada um. Isso que ele diz, todas as respostas para todas as perguntas. Quando ele fala todas, o Tânia não usa a palavra em vão. Né? Se o Tânia usou uma palavra todas para todas, isso realmente é para todas. Então, na verdade, por quê? Estamos falando de um Rebbe. Um Rebbe é Rosh Bnei Israel, cabeça do povo de Israel. Ou seja, consta nos livros que o Rebbe tem uma alma klalit. Klalit quer dizer geral. Ou seja, na alma do Rebbe incluem-se todas as almas de todo Israel. Só para eu me lembrei agora justo de uma história interessante que eu li agora esse final de semana. Do Rebbe, né? Tinha uma senhora que tem, né? Que ela mora em Israel e ela é uma designer, tá? Da Holanda. Ela chama Carmin, se não me engano. Carmin. Oh, boa noite. Opa, olha. Olha só. Oh, alguém pensa na gente. Muito obrigado. Obrigado. Hoje só fazendo um parênteses, hoje é Kamishá Asar Bishvat, hoje é Rosh Hashanah das árvores, e o costume é comer frutas que Israel é louvado. Aqui tem algumas frutas que Israel é louvado, tem outras também. Depois a gente vai... Tu Bishvat. Exatamente. Muito bem. Então, tem uma senhora que é uma holandesa, e existe um rabino que ele vai atrás de experiências pessoais que pessoas tiveram com o Rebbe. E ele vai entrevistar cada um que ele ouve, ele pega, né, cada situação, cada detalhe, com o Rebbe. tudo, pessoas que tiveram contato com o Rebbe. Obrigado. Pessoas que tiveram contato com o Rebbe, que tiveram alguma experiência com o Rebbe. E ele descobriu essa holandesa que mora em Israel, casada, e ela é uma designer super famosa, e ela inclusive representa Israel em muitos concursos, e Israel ganha, porque ela é uma grande... Aí, esse rabino descobriu que ela tem uma experiência com o Rebbe. Ele foi falar com ela. E aí ela não queria contar, depois ela falou, tá bom, ok. Ela falou assim, eu vim de uma família holandesa, tá? Que eram totalmente antissemitas. Eram católicos fervorosos, antissemitas, né? E, tipo, meu irmão, quando brigava comigo, ele, tipo, como caçoando, falando, você vai casar com um judeu de barba. Isso era a pior ofensa que podia ser, né? Aí, num dado momento, mais para frente, ela teve uma oportunidade ela já estava fazendo designer e tudo, teve uma oportunidade de ir para Israel, para uma apresentação que ia ter em Israel. E ela foi para Haifa, e eu acho que era em Haifa, e ela começou a andar em Israel, ela ficou muito impressionada. Depois ela foi para Jerusalém, e é uma coisa muito forte que ela sentiu em Jerusalém, sei lá o quê, né? E ela decidiu que ela queria ficar lá agora. Assim, ela ficou em Israel. E ela acabou conhecendo um senhor, um rapaz, né? E esse rapaz, ele não era religioso, assim,
mas eles conversavam muito. E aí chegou um momento que eles que realmente começaram a namorar, isso. E aí ele falou, mas eu só posso, apesar que ele não era religioso, ele era tradicional, ele falou, só posso se você se converter. Aí ela não gostou, porque ele começou a impor condição. Ele nem era religioso assim, mas isso para ele era importante. Aí tudo bem, no final ela falou, sabe o quê? Ela começou a ir em cursos de conversão e aí começou a ver, tem muitos assuntos muito interessantes que eles falam sobre a filosofia judaica e tudo isso, e ela gostou muito disso. Mas depois, quando começou a falar do judeu na prática, ou seja, que você tem que cumprir isso, que tem que ser assim, não pode ser assim, aí ela falou, não é para mim, não é para mim. E ela desistiu, não queria saber, e ficou assim. Depois, ela viajou para os Estados Unidos, tinha, não sei lá, também alguma coisa lá nos Estados Unidos, e tinha um israelense, que era mais religioso, e eles conversavam muito também. E ela falava, eu quero me converter, mas não muito, assim, eu não gosto de tantas regras, assim. Tá bom? Aí ele falou, sabe o quê? Eu quero que você venha comigo no segundo dia de Simchat Torah, lá onde é o 770, no Rebbe. Simchat Torah no Rebbe. Uma explosão. É uma explosão. Aí, ela falou, tá bom, ok. Aí ele entrou embaixo e ela foi na parte das mulheres, em cima. Aí encontrou uma jovem lá, e a jovem falou, como é? Como você chegou? Você é nova? Sim, eu quero participar. Aí falou, vem comigo. Essa jovem levou ela, porque é super lotado. Não sabe? É uma loucura. E aí, ela entrou no meio, porque ela tinha um lugar lá na frente, essa jovem. E ela literalmente deixou essa designer, né? Ficar lá, né? Ficar lá na frente, no lugar dela. Depois ela descobriu que ela foi embora, porque era o lugar dela. E ela ficou na frente. E aí quando o Rebbe entrou na sinagoga, aí todo mundo cantando, mas era uma multidão, você não tem ideia, é uma energia que você não... Ela ficou impressionada, e ela conseguiu ver o Rebbe, ela não conseguia tirar o olho, era uma coisa incrível. Ela ficou tipo magnetizada, né? Opa, como vai? Baruch Hashem. Ela ficou magnetizada. E aí, foi muito forte aquilo. Depois disso, ela falou com esse conhecido, ela falou, não, eu preciso uma audiência com o Rebbe. Era nos anos 76, 77. Naquela época ainda havia audiência particular com o Rebbe. E aí ele conseguiu para que ela seja, não sei quanto tempo depois, atendida pelo Rebbe. Muito bem. Aí ela chegou a vez dela, ela foi atendida pelo Rebbe, o Rebbe conversou com ela, e ela começou a colocar tudo. Normalmente falam que você tem que escrever no papel, e o Rebbe lê, mas ela estava na frente do Rebbe, e ela começou a falar todos os sentimentos dela sobre judaísmo. Ela falou, olha, eu tenho a intenção eu quero me converter, não sei o quê. O Rebbe olhou para ela e falou, você não precisa se converter. Eu entendi, como assim? Rebbe, você está errado. Eu sou católica, numa família da Holanda, né? O Rebbe olhou para ela e falou, não, você não precisa se converter. Ela falou para ela assim, não precisa se converter. E ela insistiu de novo, não, Rebbe, desculpa. Ela pensou que o Rebbe está... Aí o Rebbe falou, quem procura, acha. Se você realmente for atrás, você vai ver. Ela ficou muito abalada, né? E logo ela saindo de lá ligou para a mãe, que ela já tinha separado da família, tudo. E ela falou, mãe, o que nós temos a ver com judaísmo? Aí a mãe falou, nada, não, que você quer estar falando, eu não quero que você fale nada disso, e desligou. Depois que ela teve essa atuação, essa atitude, aí ela já falou, eu vou para lá. Ela viu que tem coisa. Daí ela chegou lá, e ela chegou até a casa da mãe, a mãe falou, óbvio, eu estava com saudade de tanto tempo, então vamos passear um pouco, vamos conversar.
Aí a mãe falou assim, olha, eu vou te falar, minha mãe veio da Espanha, né? E ela é judia. E ela passou por dificuldades, e ela viu como os judeus são perseguidos. Ela falou, não quero que eu e minha família sejam perseguidos. Então, ela escondeu totalmente a identidade dela, e ela casou com um católico. E eu também segui, eu soube disso mais tarde, mas eu segui também isso. Então, essa é a situação. E no final ela... não precisava converter. Não, porque o Rebbe nos ofereceu, se sua mãe é judia, vai começar com... Deixa ela ir atrás. Ela ir atrás, ela vai descobrir. Então, mas o que a gente está falando? Um Rebbe, é um exemplo, porque eu estou falando aqui do Alter Rebbe, do Tânia. Mas um Rebbe é uma Neshama Klalit, é uma alma geral. Né? Ele sente, ele está ligado com todas as pessoas. Né? Então, o Rebbe vê, ele sabe, ele olha na alma. Então, esse é um exemplo atual, né, de agora, sobre o que a gente está falando, certo? Que tem pessoas que conseguem realmente ver e enxergar a alma de cada um. E mais ainda, o Alter Rebbe já viu os problemas que afetam as almas de todos os que vão estudar o Tânia até o final dos tempos, até depois de Mashiach. E lá se encontra exatamente a orientação para você, especificamente. Né? E é isso esse é o tema que a gente colocou, que o Tânia foi escrito para você. Tá, vamos ler um pouquinho do texto. A gente vai só acompanhar até onde a gente fez. Você lê comigo? O Tânia é destinado a cada um pessoalmente, mas falo a quem conheço me é familiar. Isso são palavras do Alter Rebbe, o primeiro Rebbe. Ele falou, eu estou falando, o Tânia, o texto que eu escrevi é para quem eu conheço. Minhas palavras são direcionadas aos meus conhecidos e familiares. Este livro é destinado a pessoas que o nosso mestre conhece pessoalmente e bem em todos os meandros de suas almas. Eles são cada um dos Anash, nosso povo, né, que estão em nosso país, Rússia, e suas adjacências, com os quais havia um diálogo de afeto entre nós, e revelaram perante mim todos os segredos dos seus corações e mentes no serviço de Deus, que depende do coração. A eles, especialmente a cada um deles, gotejará minha palavra, e minha língua será como uma pena de um escriba. Eles falarei por escrito nesses panfletos, pois, como é sabido, o Tânia, antes de sua impressão, era chamado pelo nome de Contreisim, panfletos. Chamados pelo nome de Likutei Amarim, coletânea de dizeres, coletados da boca de livros, como mencionou Maimonides Maharal, e da boca de escribas, na verdade, são mestres que falaram seus ensinamentos de cor. Baal Shem Tov, Magid Mesri, santos supremos, e que suas almas estejam no Éden, famosos entre nós. E alguns deles estão sugeridos aos sábios nas cartas sagradas dos nossos mestres que estão na Terra Santa, que seja reconstruída e estabelecida em breve. A intenção é para as cartas do santo Rabbi Menachem Mendel Horodok Vitebsk, que ele era amigo do Alter Rebbe, mas também era professor, e do Rabbi Avram de Kalisk, alunos do Magid que subiram para a Terra Santa e nos anos anteriores a isso, e parte deles ouviu de sua boca sagrada enquanto estavam aqui conosco. Ou seja, o Rebbe pegou dos livros mencionados e dos mestres que falaram seu ensinamento de cor, e também desses amigos que eram também mestres, pois é sabido que após o oferecimento do Magid, nosso mestre costumava viajar alguns anos para o Rabbi Menachem Mendel de Horodok. E todas elas são respostas para muitas perguntas de todo Anash. Anash são todos Hassidim do nosso país, sempre pedem conselho, perguntas particulares e pessoais, cada um de acordo com seu valor, para colocar os conselhos em suas almas a serviço a Deus. Sendo que o tempo não permite mais, o tempo não é suficiente devido à multiplicidade de consulentes e perguntas por um lado, e à multiplicidade de preocupações por outro, para responder a cada um sobre sua pergunta em detalhes. Não tem mais tempo para tudo isso. E também quando alguém recebia uma vez orientação pessoal em particular, o esquecimento é comum, ele pode esquecer e não saber o que ele deve fazer em tal situação. Tá. Então, em outras palavras, o Alter Rebbe está falando que
para todos esses que eu conheço pessoalmente, para eles que eu estou escrevendo. Então não é igual um livro, mesmo um livro de Torá que fala para todos, é diferente do Tânia, porque o Tânia, o Rebbe já escreveu direcionado para as pessoas que ele sabe, que ele conhece. Tá? Agora vamos ver aqui embaixo, o Rebbe conhece a todos. Embaixo, última linha. Isto é o livro do Tânia, constitui de fato uma orientação pessoal, privada e especial para cada um. Quem quer que deseje poderá encontrar uma resposta para todas as suas hesitações e problemas dos serviços a Deus a partir do livro Tânia, pois o Rebbe, ao conhecer pessoalmente cada indivíduo dos que estudam o livro, incluiu nele todas as respostas para todas as perguntas. A interpretação simples nessas palavras do que o Rebbe conhece pessoalmente apenas os Hassidim que viajam até ele, você pode entender literalmente que o Rebbe falou, eu escrevi para os Hassidim que viajam até mim. E por isso escreveu um livro de orientação especial para aquele grupo de pessoas. Esta interpretação é deficiente. Dizer que aqui o Rebbe disse aqui é só para aqueles que viajam e que vinham, tinham contato, isso é deficiente. Pois desde a escrita do livro, somaram-se ao nosso mestre milhares de dezenas de milhares de novos Hassidim que não viajaram a ele anteriormente. E será que a eles, pessoalmente, o livro não é destinado? E de acordo com essa interpretação, apenas em sua literalidade, para todos aqueles que vieram após a geração do nosso mestre, não haveria, Deus nos livre, uma relação especial com o livro do Tânia. Então, os que vieram depois daquela geração, então não tem nada a ver com o Tânia. A gente falou que o Tânia é uma orientação específica para cada um. Então, isso será que é só para aquela época, naqueles Hassidim que conheciam, o Rebbe conhecia eles? E como as palavras se adquiriram a todo o que é sabido e famoso, que a sua luz caminharemos até a vinda de Mashiach. Então, quem vai ser desses que vieram depois, que a gente vai até a era de Mashiach? Então, necessariamente, a interpretação é mais interna, mais profunda. Conforme a interpretação aceita entre os Hassidim, de que sua intenção aqui é para todos aqueles que estudarão o livro do Tânia até a vinda de Mashiach e também depois disso. Porque o Rebbe, de fato, conhece pessoalmente cada judeu daqueles a quem o livro chegará. Pois sendo ele uma alma geral, cabeça dos filhos de Israel, o Rebbe, todas as almas estão incluídas nele, assim como todas as forças da alma estão incluídas no cérebro que está na cabeça, e como explicado adiante no capítulo 2 e outros. Que o Rebbe, na verdade, tem, assim como você, dentro da sua mente, você tem todo o corpo, está ligado, você sabe que se você vai fazer uma cirurgia na cabeça, se mexe alguma coisa errada, pode ter consequências nas partes do corpo. Né? Então, a mente está conectada com todo o corpo. Assim também o Rebbe, que é a cabeça do povo de Israel, ele está conectado com todos os judeus. Tá certo? E se assim for, cada judeu que estuda o livro do Tânia torna-se, através disso, meus conhecidos e familiares. Qualquer um que vai estudar, eles são meus conhecidos. E assim o livro constitui uma orientação pessoal e especial para cada judeu que estudar nele em detalhes minuciosos, pois se ele apenas quiser, poderá encontrar nele respostas para todas as suas dúvidas. E como mencionado, nosso mestre ancião era um homem de verdade, e cada letra e cada palavra que escreveu é maravilhosamente precisa. Certamente ele é responsável por cada palavra que escreve, e ele se compromete sem hesitação que nesse livro haverá todas as respostas para todas as perguntas para cada um e cada uma realmente. Se ele apenas buscar isso com verdade, encontrará no livro do Tânia. E agora, só terminando essa parte, no entanto, apesar disso, de tudo isso, encontram-se judeus que, embora creiam com fé completa que de fato há aqui uma orientação para eles pessoalmente, não a encontra apesar de suas buscas, porque sua mente é limitada. Então, pode acontecer que tem Hassidim ou pessoas, judeus, que querem encontrar aqui uma resposta para seu problema pessoal, mas talvez talvez ele não tenha, vamos dizer, a mente aberta para conseguir chegar até onde ele realmente precisa. Apesar que está aqui descrito diretamente. Então, sobre isso, diz nosso mestre, quem tiver a mente limitada para entender o conselho a partir desses panfletos, que é o Tânia, explicará sua conversa perante os grandes de sua cidade e eles o farão entender. Nosso mestre designou Mashpiim. Mashpiim são pessoas
como mestres, né? Em cada lugar e lugar cuja função é orientar pessoalmente cada um de acordo com sua situação especial, segundo a orientação do livro do Tânia, cabe a eles. Então, isso na verdade, existe um problema. Talvez nem todos tenham a mente ou a capacidade de encontrar realmente aquilo que está dizendo para você. Existe um fato aqui. Um fato é que aqui está de maneira aberta e revelada e direta a orientação individual para cada pessoa. Mas pode ser que pessoas não tenham a capacidade de entender das palavras que estão escritas o que diz a ela, o que realmente fala para ela. Então, para isso, o Rebbe designa todos os mestres, ou pessoas que são mais conhecedoras, para que atuem como realmente ajudem essas pessoas. Porque, com certeza, eles vão explicar o Tânia de uma maneira mais profunda e essa pessoa vai captar a mensagem para si. É isso que ele está falando? Então, ele designou pessoas para orientar pessoalmente cada um, conforme a sua situação. Cada um é diferente. Certo? No livro do Tânia, para que ele encontre o que se adeque, o que se combine com cada um, explicar para cada um, que cada um entenda isso. Não só que ele consiga entender disso que está aqui, como realmente isso está falando para ele. Conta-se sobre um desses mestres que foi designado, né? E que ele orientava, ele tinha um grupo de pessoas que ele ajudava e orientava. Então, entre eles tinha um judeu que era Hassid, ele era discípulo do Hassidut de Polônia, da Polônia, não era Chabad antes, mas ele era de outras dinastias hassídicas, mas ele se aproximou de Chabad, do Rebbe, através essa pessoa que era mais entendida, ela explicava para ele. Então, uma vez, o que aconteceu? Ele encontrou com seus amigos que eram discípulos da dinastia hassídica que ele era antes. E eles disseram, o seu mestre, que é o Alter Rebbe, falaram para mim, né, falaram para ele, com certeza ele é um grande Rebbe, mas milagres lá você não tem. Lá você não encontra milagres, porque nos Rebbes são tzadikim, pessoas muito justas e especiais. E nos tzadikim, muitas vezes tem milagres, você vê milagres de maneira clara. Então, os Rebbes da Polônia, lá eles tinham muitos milagres que eles viam, e os discípulos falavam, tudo bem, o seu Rebbe de Chabad, ele é muito grande, mas você não tem milagres lá, você não existe milagres lá. Esse Hassid, ele ficou com vergonha, e ele não respondeu nada, mas ele ficou com o coração apertado, porque ele sentiu, realmente, não tem milagres. É sabido que em Chabad nunca se enfatizou milagres. Os Hassidim falaram que milagres, essas coisas de milagres, isso não é para... Isso tem a ver com os egípcios, porque quando no Egito houve as pragas e tudo isso, para eles precisa de milagres. Para a gente que precisa de milagres. Eles não iam atrás de milagres, eles iam atrás da sabedoria, do conhecimento. Isso é Hassid Chabad. Então, ele ficou meio envergonhado. Por que aqui não tem milagres? Meus amigos que eram... Né, eles têm lá. Então, o que acontece? Esses mestres designados para ajudar as pessoas, a cada quanto eles faziam um relatório e mandavam para o Rebbe. Então ele fez um relatório de todos os alunos dele e tudo. Só que esse aluno, que era antes da Polônia, ele não falou pro professor dele o que incomodava ele, não falou nada. Mas o mestre, quando foi dar o relatório para o Rebbe, ele colocou geral, de todos os alunos, mais ou menos. Aí, de repente, ele recebe uma resposta do Rebbe. O Rebbe fala para eles assim, o primeiro Rebbe, né? Ele fala assim, ele recebeu uma observação do Rebbe em relação a tal jovem. O Rebbe fala assim, você tem que aproximá-lo a esse jovem e você tem que acalmar o sofrimento dele. Isso vai ser como um sinal e como um milagre. O Rebbe falou para esse professor. Aí o professor falou, não sabe o que o Rebbe está falando? Chamou esse jovem. Falou, olha, o Rebbe escreveu isso para eu aproximar você e acalmar o seu sofrimento. Eu não sei o que o Rebbe está falando aqui. Quando o jovem viu, ele começou a chorar, né? Que ele tinha aquele problema que os amigos dele falaram
que em Chabad não tem milagres. Você pode ter um grande Rebbe, mas milagres é aqui, na Polônia, no outro. Então, ele começou a chorar. Quando o professor viu isso, ele falou, eu não entendo. Será que tem um milagre maior do que pegar uma pessoa ignorante e fazer dele um ser humano? O que é o Chabad? Tânia, você pega uma pessoa que não sabe e você faz dele... Você pega uma pessoa que não tem conhecimento e você faz dele um ser humano, um mente, que ele vai controlar suas paixões. Ele vai... Existe um milagre maior que esse? O que eles querem outros milagres? Mas, de qualquer forma, o cara ficou impressionado, porque ele viu que não tem milagres, mas o Rebbe mostrou para ele um milagre claro. Como se chama isso? É telepatia? O que é? Eu não sei, eu não entendo disso. Eu não entendo. Eu sei que quando o Rebbe ficou Rebbe, agora a gente comemorou Yud Shvat, então o Rebbe tinha 48 anos, nosso Rebbe. E tinha um Hassid de Williamsburg, que ele gostava muito do Rebbe anterior. E ele sempre via, apesar que ele tem os rabinos lá, mas ele sabia quem é o verdadeiro tzadik. E ele vinha sempre para ver o Rebbe anterior, para se aconselhar com o Rebbe anterior, né? E aí em 1950 faleceu o Rebbe anterior. E aí ele viu, sei lá, um tempo depois, falando que foi nomeado, na verdade um ano depois, que o Rebbe assumiu a liderança oficialmente. Ele falou, ele ouviu, saiu no jornal, tinha um jornal judaico lá, falou, olha, Chabad tem um Rebbe. Né? E era o nosso Rebbe. O Rebbe tinha 48 anos, 49 anos. E aí, esse judeu que costumava visitar o Rebbe anterior, falou, deixa eu ver o Rebbe. Ele viajou, ele ia andando de Williamsburg até Crown Heights. E aí, ele viu, de repente, ele entrou, ele viu um jovenzinho. E não tinha, sabe, aqueles chapéus racídicos de pele, sabe? Não tinha um chapéu assim. Ele estranhou e falou, esse é um Rebbe? Esse é um Rebbe? Que é isso? Que é? Agora baixamos de nível, descemos de nível assim? Que é isso? Porque o Rebbe anterior tinha um chapéu de pele, né? Então, onde chegamos? Esse é o Rebbe? Um jovenzinho. Aí o que acontece? De noite, quando ele foi dormir, ele sonhou com o Rebbe anterior. O Rebbe anterior veio no sonho para ele e falou, saiba que meu genro, ele conhece toda a Torá, toda a Kabbalah, e ele sabe tudo, ele realmente é um Rebbe de verdade. Ele sonhou assim, que o Rebbe anterior veio no sonho dele falando isso. Ele acordou assustado. Aí, ele foi no 770 de dia no sábado. E aí, quando o Rebbe está entrando, né? O Rebbe se dirige até ele e fala para ele, não se preocupa, sonhos falam futilidades. Falou para ele, os sonhos falam futilidades, não se preocupa. Aí ele entendeu quem é o Rebbe. Entendeu? O Rebbe é o Rebbe. Telepatia, não sei. Tá certo? Então, o Rebbe fala aqui, para esses mestres, esses professores, não colocarem a mão sobre a boca e se comportarem com uma humildade falsa, certo? Porque muitas pessoas falam, não, quem sou eu para explicar para o outro o que está escrito? O Rebbe pede, por favor, que todos que possam, que ajudem essas pessoas a encontrarem, a explicar o Tânia, certo? Não sejam humildes falsamente. É como o dito que fala, quando você tem trigo e estamos passando fome, então você não pode segurar o trigo e não dar para os outros, né? Você tem que ajudar. Então, esse o Rebbe pede para essas pessoas, que seriam os professores, que têm a mente aberta de conhecer o Tânia, certo? Para ajudar essas pessoas que não têm essa abertura de entender o Tânia e achar o que realmente diz pessoalmente para ele. Como tem o dito que fala que Deus ilumina os olhos dos dois. Quando alguém ajuda outra pessoa a entender, Deus ilumina os olhos dos dois, que o mestre também acaba crescendo mais no conhecimento. Não só o aluno, mas o mestre também. Como está escrito, e aí Hashem panav alehem, que Deus vai iluminar sua face sobre eles.
Or Pnei Melech Haim, a face do rei vivo. E o Rebbe termina agora com uma bênção, que através dos nossos atos do serviço a Deus, especialmente na influência para as outras pessoas, que Deus, Ele dê vida. Deus próprio, infinito, que Ele está acima de tudo, Ele é a perfeição, que Ele dê para nós vida para dias, que a gente não vai precisar estudar de um mestre, a gente vai poder estudar direto de Deus. Assim no futuro vai ser. Você não vai precisar mais de um professor físico, uma pessoa, um ser humano que vai te ensinar, mas você vai conseguir entender direto de Deus, como está escrito que Malares de Ait Hashem, que a terra vai estar preenchida de conhecimento de Deus. Isso é o término do Maimônides. Nada é por acaso. Hoje nós terminamos o ciclo do estudo de Maimônides. E é hoje justo que a gente fala esse versículo que Maimônides fala que todos vão conhecer a mim, Deus, porque a terra vai estar preenchida de conhecimento de Deus. E traz esse mesmo versículo, tá certo? Então o Rebbe diz e abençoa que a gente possa chegar nesse momento no qual cada um de nós vai conseguir aprender direto de Deus, não vai precisar um ser humano no meio para explicar para a gente. Vamos agora ver um pouquinho aqui do texto, né? Nem o ser humano, nem o Sadikim. O Hashem vai se revelar através do Sadikim. Hashem vai se revelar através do Sadikim, mas a gente vai aprender direto de Hashem. Entendeu? Assim, o Sadikim? Os tzadikim fazem parte também, mas... Ok? Então fala assim, isso é uma das promessas da redenção. Hashem vai se revelar através de Moshe Rabbeinu, dos patriarcas. Sim. Mas uma das promessas da redenção é que a gente vai aprender direto de Hashem. Você vai entender direto. Aqui na página onde está escrito 43, está falando... E não apenas farão entender, Yavinuhu, estamos falando daqueles mestres que têm a missão de fazer os outros entenderem, cada um, qual é a sua missão. Estamos aqui, onde está escrito página 43. Mas o farão compreender, Yevonenuhu, que ele se aprofunde nisso bem e coloque em seu coração e que isso tenha uma influência na prática. Estão comigo? Tá. A propósito, aquele que a gente contou aqui, conta sobre um desses mashpim, que um de seus educandos, um Hassid da Polônia, que se tornou Chabadnik, estudava Hassidut e rezava com extensiva meditação. Encontrou-se com seus amigos Hassidim da Polônia e eles lhe disseram: seu Rebbe, Admor, o Alter Rebbe, né? Certamente é um grande Rebbe, mas milagres podem ser vistos entre nós. Isso que falaram, né, que a gente contou antes. Ele levou as palavras ao coração, mas teve vergonha de contar isso ao Mashpia, aquele professor dele, em Chabad em geral, não se dava importância ao assunto de milagres. Eles diziam sinais, prodígios na terra de Bnei Ham. Os milagres são para os filhos de Ham, os egípcios. Judeus não necessitam de milagres. Esse é o dito de Hassidim. Chabad não se impressiona com milagre. Então, os Mashpim enviavam relatórios, esses professores enviavam relatórios muito detalhados sobre a situação espiritual de cada jovem ao nosso mestre, ao primeiro Rebbe. E às vezes o Rebbe comentava algo em relação a esse ou aquele. No caso em questão, o Mashpia, que é um professor, recebeu uma observação do Rebbe em relação a esse jovem. Deve-se aproximá-lo e é preciso aliviar sua dor. E isso será para ele um sinal e para outros um milagre. O Mashpia, o professor, que não sabia de todo o assunto e não entendia do que se tratava, chamou o jovem e mostrou-lhe as palavras do Rebbe. Este desatou em um choro de emoção e contou todo o assunto. Ao ouvir isso, o Mashpia reagiu, o professor falou: eu não entendo. Por acaso, existe um milagre maior do que pegar um ignorante, um golem, e transformá-lo em um ser humano? E nosso mestre continua: e eles, aos grandes de sua cidade, é meu pedido para que não coloquem a mão na boca, agindo com uma falsa humildade e baixeza. Deus nos livre. Quando são dadas a uma pessoa forças do alto e ela não as utiliza para a orientação daqueles que a cercam, isso não passa de uma humildade falsificada. Um homem deve reconhecer suas virtudes e utilizá-las, assim como deve reconhecer suas falhas e corrigi-las. Humildade verdadeira não é um homem que engana a si mesmo pensando que é pequeno quando é grande. Ou seja, no judaísmo, humildade significa você reconhecer de verdade suas capacidades, você reconhecer de verdade
suas qualidades, seus defeitos. E não falar, eu não sou nada, eu sou um zero. Isso não é humildade, isso é mentira. A pessoa tem que reconhecer quem ela é. E se você é um grande entendedor, um grande estudioso, você tem várias capacidades, você é um grande profeta, você não pode negar o que você é. Porque dizem, Moshe Rabbeinu, está escrito na Torá, que era a pessoa mais humilde da face da terra. Aí pergunta, como assim? Moshe Rabbeinu foi o grande mestre que tirou, através dele fez todos os milagres no Egito. Ele tirou o povo de Israel. Ele tirou o povo judeu com todos os milagres, abriu o mar. Não só isso, ele foi receber a Torá. Ele foi escolhido por Deus para receber a Torá. Ele era um profeta que conhecia tudo e sabia. Ele era o mais humilde? Então a resposta é sim. Por quê? Porque humilde não quer dizer você falar eu sou zero, eu sou nada, eu não sou ninguém. Não é isso humilde. Humilde é você reconhecer quem você é. Você tem que saber que eu tenho qualidades, eu tenho que reconhecer. Só que qual é a humildade de Moshe? Moshe falava que tudo isso não é dele. Essas qualidades foram Deus que dotou ele com essas qualidades. Se Deus desse essas mesmas qualidades para um outro, para um terceiro, esse outro ia desenvolver mais do que eu, ele ia ser maior do que eu. Essa é a humildade de Moshe. Não que ele negava o que ele era, ele sabia. Só que ele atribuía todas as qualidades que ele tinha a Deus. Deus que me dotou tudo isso, não sou eu. Então ele não se sentia maior que os outros, ele se sentia menor que os outros. Ele via outro de baixo para cima. Ele falou, se o outro tivesse essas mesmas qualidades que Deus desse a ele, ele ia ser maior do que eu, ele ia desenvolver mais do que eu. Essa era o cálculo que Moshe usa. Então, dessa maneira, ele era realmente humilde. Apesar de ser o maior de todos, ele era humilde. Tá certo? E é isso que o Rav Taleb está falando para esses aí. Se vocês têm capacidade de explicar o Tânia, e vocês falam, não, quem sou eu? Não sou ninguém. Então, isso é uma humildade falsa. Isso não existe no Hassidut. Hassidut é verdade. Então, realmente você sabe que você tem esse poder, essa capacidade de entender e explicar para o outro, você tem que usar, você tem que colocar em prática. Você tem que ir até o outro e ensinar o outro. E mostrar para ele onde está a parte que toca a ele. Tá certo? Esse é o pedido que o Alter Rebbe faz. E agora a gente vai terminar aqui com o Alter Rebbe agradece todos aqueles amigos que deram aprovação para fazer o Tânia. Isso a gente já falou antes, mas aqui ele volta a falar no último trecho aqui do compilador, a introdução do compilador, ele fala, já que se espalharam esses panfletos, né, em todos os Hassidim, que no começo eram copiados, a gente falou isso, que eram manuscritos pelo Rebbe, que ele foi minucioso em cada letra, em cada palavra, e isso foi copiado para poder se espalhar. Então, havia os copiadores oficiais, eles faziam cópia e espalhavam para os outros. E aí, só que, qual é o problema? Haviam opositores da Hassidut. E esses opositores era muito complicado. E eles falsificavam a tradução. Eles pegavam, eles também copiavam, mas no meio eles colocavam palavras de heresias, de contra Deus, alguma coisa assim, no meio. Então, o que acontece é esses textos que eles mostravam para os mestres, os grandes mestres dos opositores, e isso fez com que eles ficassem mais ainda contra a Hassidut, porque eles viam, olha que... Então começou a se difundir várias cópias falsificadas do Tânia. Isso começou a criar um problema muito grande. E o Rebbe percebeu, o Rebbe no começo não queria mandar isso para impressão. Ele percebeu que isso é um sinal de cima, que chegou o momento de imprimir. Mas para imprimir, ele tomou todo o cuidado, porque a gente explicou na aula, né, que imprimir o Tânia é algo muito... uma responsabilidade muito grande. Imagina a revisão. Na verdade, a revisão é perfeita, certo? Mas trazer essas palavras tão sagradas, tão elevadas, de uma forma oficial no mundo, certo? Ser tão baixo que isso vai ficar para sempre, isso é uma responsabilidade muito grande. O Rebbe no começo não queria fazer isso. Só que quando ele viu o que aconteceu, então ele falou, não, tem que fazer. Então aí ele pediu para 2 amigos também darem a aprovação. Eles deram a aprovação para mandar isso para ser impresso. E aí ele colocou direitos autorais, que isso realmente é uma lei da Torá. Ele excomungou qualquer pessoa que vai imprimir isso, certo? Sem autorização dos que estão citados aqui, assim, que isso é uma proibição grave da Torá. E aí, dessa maneira,
ele ia fazer várias cópias impressas do texto original perfeito, que o Rebbe escreveu realmente com todas as minúcias, e dessa maneira ia sair da impressão, né? da gráfica, e aí ia se espalhar o Tânia realmente verdadeiro para todos, tá certo? O César até pesquisou, falou que foi mais de 40 mil cópias impressas, quer dizer, realmente foi muita, para não ter erro. Imagina, para não ter erro, né? E agora eu vou ver aqui, só terminando, Yasher Koach para os impressores, aqui embaixo. No último trecho, aqui. Sim, antes, uma folha antes, na parte de baixo. No último trecho, nosso mestre justifica a razão da impressão, como já mencionado acima, nas aprovações. Eis que depois de que se espalharam panfletos mencionados entre os Anash é os Hassidim, mencionados em muitas cópias por diversos diferentes escribas, falsificados intencionalmente, como mencionado anteriormente, eis que através da multiplicidade de diferentes cópias, multiplicaram-se muito os erros da escriba em muitíssimo. E esta é uma instrução do alto de que chegou o tempo de imprimir isso, como mencionado assim. E para isso prontificou-se o espírito de homens ilustres mencionados no verso da página, seus nomes foram mencionados também nas aprovações, para que se esforçarem com seus corpos e suas posses, seu dinheiro, e sugere também com todo o seu poder, meu Decha, com entrega de forma de muito acima da medida do limite, para trazer os profetas mencionados. Nas notas e correções, o Rebbe, nas edições de Shklov, isso é um parênteses, vamos pular esse parênteses, então eles trazeram os panfletos mencionados à casa de impressão, limpos de toda a escória, refúgio e erro de escriba e revisados minuciosamente, e eu digo, para o bom trabalho, que sua força seja fortalecida, Yasher Koach, quer dizer, como um agradecimento, e sendo que um versículo explícito disse a Escritura, maldito aquele que remove o limite de seu próximo, isso é quem pega os direitos autorais, quer dizer, e maldito inclui nele a maldição, exclusão, Deus nos livre, etc. Entende-se a grandeza da severidade disso, por isso, como Yehudá, etc., e ainda para ler uma expressão baseada nas palavras da Gemara, será que é necessário dizer que a coisa é assim porque se comportam assim, Yehudá? Bom, terminando, e para os que ouvirem será agradável, virá sobre eles a bênção. Assim são as palavras do coletor de Likutei Amarim mencionado acima, e nisso a gente termina a introdução do Tânia, né? Agora a gente sabe que o Tânia foi escrito para cada um, e realmente estudando o Tânia minuciosamente, você vai encontrar algo para você, realmente te orientando. E só terminando só com como o Rebbe, de novo, uma alma geral, justo uma história que eu ouvi agora do Rabino Ber Baumgarten, ele era o primeiro rabino da Argentina, Chabad, né? Uma vez ele estava na Europa, na Áustria, não sei, em algum lugar na Europa, antes ainda, nos primeiros anos. E aí o Rebbe falou para ele ir para a Holanda, num certo lugar. E ele foi para lá, ele nem sabia o que tinha que fazer. O Rebbe mandou, ele vai. Aí ele era um cara grandão, o Ber Baumgarten era grande, imponente, assim. Ele falou, o que eu vou fazer? Ele tinha um bar que tinha mesas na rua. Ele falou, vou ficar sentado lá. Com certeza, qualquer pessoa que passa vai olhar para ele, porque ele era uma atrair atenção. E aí, ele viu que passou uma pessoa, olhou, ficou olhando e continuou. Passou uns 10 minutos, o cara voltou, ficou olhando, continuou. Aí, mais uma vez, o cara veio e olhou. Aí, ele foi lá até ele, chamou ele. Vem aqui. Aí ele falou, sim, você me conhece? Você está olhando? Ele falou, não, Rabino, eu quero te falar uma coisa. Vem na minha casa. Ele falou, convidou o Rabino na casa dele. Ele chegou, estava ele e a esposa lá. E ele falou assim, olha, eu sou o único casal, único judeus da cidade, eu e minha esposa. E a gente não somos religiosos, nada, mas o que acontece?
a gente já está tanto tempo aqui, mas sempre a gente sabe, ir na igreja, essas coisas, como todos aqui fazem, a gente não ia, a gente sabia que... Só que o padre, ou o bispo, sei lá quem era, sei lá se era católico ou protestante, não sei o que era, mas o líder religioso lá, eles iam sempre falar, eles eram muito simpáticos, ele vinha me visitar em casa, e ele conversava com a gente, ele super simpático, ele ficava conversando e conversando, uma vez, duas vezes, até que uma certa vez ele falou, olha, vocês estão aqui, por que vocês não vêm participar com a gente, né, das missas, dos eventos religiosos? Pô, vai ser um grande prazer ter vocês, por que vocês... Aí eles falaram, não, mas somos judeus. Ele falou, mas você tem mais outros judeus aqui? Você não tem ninguém. Qual que vocês vão perder? Vem comigo. E aí ele começou a insistir, e ele era super simpático, assim. E aí a mulher falou pro marido, olha, não sei, realmente não tem ninguém, a gente está sozinhos, e não adianta ficar separado de todo mundo, né? Não tem um rabino que vem aqui, não sei o quê. E aí chegou o rabino Baumgarten, ele estava lá, e eles contando isso para ele, e o rabino, antes dele contar, ele começou a se preocupar, o que você tem, como vocês estão, como vocês não estão, etc. Aí o marido falou, olha que coisa incrível, justo eu falei com Deus, falei, não é possível, se não tem nenhum rabino, realmente é um sinal que eu tenho que ir para lá. E eu rezei assim para Deus, não tem, eu como me explicando para Deus. E de repente, você aparece aqui. O rabino Baron falou, na verdade eu não vim por mim mesmo. Eu vim porque me mandaram lá de Nova York, o Rebbe de Lubavitch falou para eu passar aqui. O que eu tinha que fazer aqui eu nem sabia, você que está me falando agora. Só que o rabino Baumgarten falou, eu não saio daqui enquanto vocês não se mudarem para outro lugar. Para outra cidade. Não, eles ficaram impressionados com tudo isso. E aí o rabino falou, eu não saio daqui enquanto vocês não se mudarem. Aí eles começaram a averiguar onde é bom, e realmente se mudaram. Mas isso é, de novo, como o Rebbe sente cada um. Esse é o ponto. Assim como o Alter Rebbe escreveu o Tânia para cada um de nós, ele sente a alma de cada um, mesmo que ele escreveu há vários anos atrás. O nosso Rebbe também, cada Rebbe é um tzadik especial, ele sente cada um. Com isso a gente termina a nossa aula. Bezat Hashem, que Mashiach se revele já. Amém.